Olá, seja bem-vindo ao Sincocast, o podcast do Sincomércio. E hoje estreamos uma nova identidade visual, uma nova vinheta, uma nova fase do Sincocast, que é o espaço pensado pelo Sincomércio para você, empreendedor, para ter novas informações, acesso ao que tem de novo e ter uma grande ferramenta aí de comunicação do comerciante com o Sincomércio, pensando no desenvolvimento das empresas. Hoje com o nosso presidente Valtteri Martinez e com o Kurt Tom, que é um consultor do Sebrae, jornalista, especialista em marketing digital, com mais de 15 anos de experiência no setor, que vai falar para a gente muitas avaliações sobre as empresas, questão fundamental aí que o Valtteri tem sempre colocado, a preocupação com a mortalidade das empresas e a loja do futuro. Primeiro, passar aqui para o Valtteri para dar as boas-vindas, as considerações iniciais. Bom, queria agradecer a todos os participantes do nosso podcast, né, Sincocast, agradecer ao Romildo pela essa parceria, né, agradecer ao Kurt, o Sebrae, né, pela grande parceria que estamos com o Sebrae hoje, em desenvolver vários produtos para que a gente possa levar isso ao empreendedor, né, não só de Mogi, mas do Alto Tietê todo, né, com as cidades que representamos, que é a mesma base do Sebrae. Então, é um trabalho que a gente está fazendo em conjunto, que está sendo muito produtivo, em parceria com as associações comerciais, levando toda essa divulgação para que a gente dê um crescimento muito maior para o comércio aqui da região. Né? Nós vimos o sucesso que a gente está em Suzano, né? O crescimento do comércio em Suzano, o crescimento do comércio em Mogi, o crescimento do comércio em Ferraz, e tudo isso é um trabalho feito em parceria com todos os membros. E hoje nós estamos aqui para discutir um pouco sobre isso. Quais os caminhos que nós temos que seguir para levar mais assertividade para essas empresas. Kurt, seja bem-vindo. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Valtteri. Obrigado a todos que estão nos assistindo, nos acompanhando. Feliz, né, por participar de um programa. Parabéns aí pelo novo visual, né? A gente que está na parte de marketing, a gente vê o quanto é importante, né, o empreendedor ter acesso a conteúdos de qualidade. Aqui é um espaço bacana e agradecer a oportunidade de trazer, então, um pouco de conhecimento e compartilhar aí novidades aí para fazer essa parceria ainda cada vez mais forte e trazer resultado para os empreendedores. Obrigado, seja muito bem-vindo. Valtteri, você quer começar no ponto da mortalidade das empresas, que você sempre foca muito nessa questão? Sim, é uma das maiores preocupações do Sincomércio. A gente vê quantas empresas fecharam. Antes da pandemia, em 2018, 17, 18, 19, nós fizemos um levantamento aqui, quando teve aquela crise financeira que teve nos anos, acho que foi 17, se não me engano, e que ocorreu aqui na área central, muito fechamento. Eu tenho até os dados de cabeça hoje, que foi assim, uns dados expressivos, e nós, na época, era a gestão Marcos Mello, né, e eu levei esses dados para lá, onde a gente se preocupou. 250 pontos comerciais na área central de Mogi em 2017. Fechados, com mortalidade de empresas. Então, a gente começou a gerar preocupação já nessa época. Após isso, veio a pandemia, aí com o maior número de lojas fechadas, e a gente viu a necessidade de fazer um trabalho diferenciado para que a gente levasse esse conhecimento para que esses pequenos comerciantes, médios comerciantes, mesmo que já estão no mercado, ou aqueles que estão entrando no mercado, e é onde a gente viu um ponto de apoio através do Sebrae. O Sebrae tem um trabalho muito bem feito para a gente levar informação e levar um pouco mais de conhecimento, né? Empretec, daí essa é a parte do Kurt que ele pode nos explicar melhor. E aí, conversando com a gerente, a Giovanda, nós começamos a avaliar os pontos que era necessário para a gente trabalhar. E em 2022, nós começamos a trabalhar em cima do empreendedor, né? Levando informação. A pandemia trouxe uma nova realidade para o mercado, que é vendas online. Né? Então, nós começamos a pensar em como que a gente ofertar serviços para que esse pequeno e médio comerciante pudesse concorrer com o grande, tendo ferramentas. Aí veio uma preocupação. A FEComércio fez um trabalho aí sobre as lojas do futuro, que o Kurt vai falar, e aí o Sincomércio de Mogi começou a fazer uns trabalhos paralelos, né, que a gente vem discutindo nos todos os podcasts, onde a gente está levando essas informações e procurando parceiros.
né? E a loja do futuro é um dos programas. Aí sobre o tema que a gente está discutindo um pouco, que é a mortalidade, né? Acaba muitos empresários que vêm do comércio por causa entrou no comércio ou criou sua empresa nova, eles não tinham qualificação técnica para ter uma loja, porque parece fácil você montar qualquer tipo de empreendimento, ou serviços, comércio, independente de qual for. Mas ele não tem a qualificação e acaba misturando. E o Sebrae está aqui para isso, né? Junto com o comércio. Só vamos separar a sua fala em 3 partes, se isso. você me permite. A questão da mortalidade, a capacitação dos empresários e a loja do futuro. Isso. Perfeito. Então tá. Interessante você fazer essa reflexão aí com relação à pandemia, porque quando a gente pensa nessa loja do futuro, igual vamos falar do lançamento, até antes da pandemia, esperava-se de 5 a 10 anos para as empresas se digitalizarem, né, e estarem num movimento com relação à entrega, né, de experiência do mundo físico na loja e no mundo digital. Aconteceu a pandemia e virou tudo, fez um looping. Sim. E todas as empresas, inclusive as grandes incorporações, também não estavam preparadas. Sim. E da noite podia precisar se preparar. Então, assim, empreendedores que estavam lá com a sua lanchonete, que estavam lá com o seu restaurante, precisaram fechar as portas, né? Eu já visto 200 e poucos empreendimentos com as portas fechadas, né, no centro. E isso em todas as cidades, não só aqui em Mogi, mas em todas as cidades a nível Brasil e mundo afora, né? Mas pensando só no nosso universo aqui. E eles precisaram de reinventar. A escala ia para o WhatsApp Business, o WhatsApp, né? O Instagram, o Facebook, e ali eles começaram a se despertar que era um outro canal que ele ainda não utilizava e também não sabia utilizar. E a partir daí mudou-se o cenário. Então, a partir da pandemia, eles precisaram, acabou a pandemia, precisaram de manter aqueles canais, que as pessoas aprenderam a comprar, é fácil, é facilidade, eu pedi aqui, estou em casa, peço aqui, já chega, né, o produto, ou passo e retiro, não tem transtorno de fila, não tem transtorno de estacionamento, é passagem, pegar ou receber em casa. E essa comodidade toda se tornou uma experiência positiva para o cliente. E aí o empreendedor precisou de voltar para onde? Para a loja física. A partir dali ele precisa, então, se reestruturar. Então ele tem 2 empresas, né? Ele tem a física, que é uma forma de gestão, e a digital, que é uma outra forma. Então, assim, as 2 se complementam, mas a forma de você pensar, a entrega, prazos, são completamente diferentes. A ansiedade de quem pergunta no WhatsApp com relação a que ele está sendo atendido na loja, né? Ao mesmo tempo tem que integrar tudo. Exato. Porque é uma gestão... E isso é uma preocupação que o Sebrae teve já desde a pandemia e com o retorno da pandemia. Como fazer com que um empreendedor entenda que é importante ele estar nos canais que os clientes estão para comprar, mas como operar, como fazer isso com qualidade e ter uma experiência positiva, né? Porque a forma que você escreve a resposta no digital pode soar como agressivo, porque a pessoa que está lendo que vai interpretar, não é o que a forma que você fala, não né? tem linguagem corporal. Isso, exato. Outra... Então tem todo um artifício que você precisa entender para você fazer a entrega. Aí a gente volta para a mortalidade, né, que você tinha tocado antes. A mortalidade já é uma coisa clássica do Brasil, né? Isso mundo afora tem formas diferentes de ter esse processo, mas no Brasil, até 3 anos de abertura, em 3 anos a empresa fecha. Por quê? O empreendedor, na maioria das vezes, abre a empresa por necessidade. Então, você perdeu o emprego, abri um CNPJ e vou para o mercado. Eu sei fazer comida. Bacana, ótimo, você é um bom cozinheiro, mas você não é gestor. Então, você precisa entender da gestão além da técnica de fazer a comida. Então, assim, o empreendedor não se planeja, não se organiza, ele não vai no Sebrae, mesmo sendo gratuito, ele não vai no Sincomércio, porque o Sincomércio é uma série de possibilidades que ele pode ter de conhecimento, de base de dados, de referência de mercado, de direcionamento, qual lado que eu posso ir, né? Qual o bairro que seria bacana eu abrir tal empreendimento, porque ele tem essa visão total global, igual o Sebrae. E o empreendedor não faz isso. Então, ele abre a porta, pega a reserva que ele tem, investe tudo ali, muitas vezes, na estrutura, que é lindo, fica aquela questão instagramável, né? Uniforme para os funcionários, esquece de deixar dinheiro no caixa, porque as contas vencem. Então, o que você comprou hoje, o boleto vence depois.
e ele com aquele sonho que vai vender aquilo que ele imagina durante um mês e não vende. E aí ele precisa tirar dinheiro do bolso, e muitas vezes não tem, ele não se organiza para isso, não se planeja para isso, e lá na frente o sonho vira problema. Porque é pesadelo, que eu ia falar dívida, agora. Falou a palavra certa, vira pesadelo. E aí, assim, é dívida em cima de dívida. Por quê? Não teve um planejamento. Então, assim, não é eu ter uma mansão. Eu posso ter uma casa menor, que ela vai escalando e crescendo até ter uma mansão para entregar de qualidade para o cliente, né? Então, assim, até onde eu consigo ir? Como que eu vou escalar? Como que eu vou chegar, né? Eu vou começar primeiro no digital. Por exemplo, eu vou ter utilizar a plataforma, por exemplo, essas plataformas de comércio eletrônico, loja virtual, ou vou fazer o marketplace, eu ia até falar o nome de marketplace, né? Mas o presidente não autoriza, porque eles não estão pagando, né, para estar aqui. Quem sabe? Então, né, patrocinador na próxima. Da próxima, for patrocinador, a gente fala de qual marketplace. Mas marketplace é aquela plataforma que, como se fosse um condomínio de empresas ali para ser divulgado, né? Um shopping. Isso. Se eu começar por ali, talvez eu estou em casa, não tenho um CNPJ, não tenho uma mega estrutura, mas eu começo a rentabilizar. Então, assim, eu preciso planejar, preciso entender o que eu vou fazer. A partir daí, eu tenho mais chance de sucesso. Não tenho como garantir 100% que vai ser sucesso, que não depende só do empreendedor, depende do mercado, depende de toda uma análise bem feita, né? Um briefing bem feito, um planejamento bem feito, para saber onde que eu quero chegar. Né? A gente já brincou ainda aqui nos bastidores, né? Eu tenho uma loja de roupa, eu vendo o quê? Todo mundo vai falar roupa, né? E aí, assim, não, você não vende roupa. Aliás, eu vou fazer a pergunta como eu fiz no bastidor. Eu tenho uma loja que vendo roupa para criança. Criança, a pergunta dele foi assim, tá bom. E aí, assim, eu tenho uma loja que vende roupa para criança. Então, mas assim, que tipo de criança compra a sua roupa? Nenhuma. Então você não vende roupa para criança. Sim, então você tem que entender a lógica, quem vai comprar são os pais, ou é a mãe, ou é a tia. E qual o perfil desse público que vai comprar, que vai acessar? Claro, a criança pode ter decisão, depende da idade dela, né? Se ela está um pouquinho mais para jovem, adolescente, ali talvez cores, marcas, isso pode influenciar. Mas no início, não. Então, assim, eu tenho que entender que eu não vendo roupa para criança, eu vendo roupa para pessoas que têm criança. Como que eu vou acessar? Como que eu vou divulgar? Como que eu vou chamar a atenção? Mas isso tem muito a ver com o ponto que está se falando na questão da loja do futuro, que é o propósito da minha loja. Não é isso? Qual é o propósito da minha empresa? Exato. Que é um conceito bastante diferenciado, ou bastante moderno, né? Talvez não moderno, porque assim, quando a gente começa a olhar planejamento estratégico das empresas, existe a missão, visão e valores. Sim. Na missão, visão e valores tem um propósito da empresa já embutido. Né? Quando você olha na... É que talvez explicitar o propósito é um avanço. Né? Isso, é um avanço porque, assim, na pandemia, a gente viu uma mudança do comportamento. Isso acontecia antes, mas agora, na pandemia, eu, pelo menos, assim, como especialista em marketing, vi muito isso. As pessoas querem se conectar a propósito de vida com aquilo que a empresa entrega. Então, assim, empresas que trabalham com proteção de animais. Então, quem tem um pet em casa, muitas vezes vai comprar produto dessa empresa que trabalha com proteção animal. Porque ele lembra, porque o pet passou a ser da família. Então, não é o meu pet, é meu filho pet. Sim. Então, assim, você vê quantas campanhas aí presente para mãe de pet. Né? Então, você começa a ver. Se eu acho certo ou errado, do meu ponto de vista de crença, é uma coisa. Mas eu, quanto empreendedor, eu tenho que olhar para o mercado e verificar qual é a oportunidade que eu tenho de mudar. Então, essa mudança do comportamento vai fazendo com que o cenário mude. Então, a sua empresa não entrega roupa, a sua entrega experiência. E o propósito de vida das pessoas junta com os propósitos de entrega da empresa, que tem muito a ver quem está por trás da empresa. Então, assim, se você olhar para o Sincomércio, você vê a mudança, né, que vem nos últimos anos, porque o Valterli, né, me permite, tem um propósito de vida, ele tem um propósito já mencionado de fazer com que o empreendedor cresça. Não é ele.
para ele, é para uma sociedade, porque isso daí vai gerar riqueza para o município, isso vai gerar melhor infraestrutura, que isso vai melhorar, beneficiar a empresa dele, que ele também tem no município. Então, assim, é uma cadeia, mas ele pensa macro. É um jogo ganha-ganha social. Exato. E essa proposta de vida que ele tem, ele transfere para propósito de valor de entrega para o Sincomércio. Ele está muito atento, porque o Sincomércio vai fazer 40 anos, e aí já tem um marketing, né, soprando, né, o sindicato 4.0, que isso tem a ver com a digitalização. Sim. Aí ele consegue, junto com a federação dele, trazer um projeto para o município que é a Loja do Futuro, que tem tudo a ver com essa entrega que ele vai fazer o lançamento, né? Soprando, contando tudo antes. Tudo né? antes, já dando um spot o total. Tal do jornalista fofoqueiro, né? Já me entregou tudo. Aqui eu vou falar mais nada. O jornalista é um fofoqueiro profissional, né? Ganha para isso, né? Ganha para isso. Mas assim, pegando nessa lógica toda, tem todo um porquê da Loja do Futuro, tem todo um porquê da gente trazer essa temática, porque a gente olha para o cenário e vê que o empreendedor precisa estar atento ao que está acontecendo no mercado. Sim. Se ele ficar atento ao que está acontecendo no mercado, ele cresce, evolui e se mantém. Senão, o mercado vai tirar ele fora. Agora, essa questão do propósito é uma profunda mudança de comportamento do mercado, não? Comportamento do empreendedor. Não, do empreendedor e do consumidor. Do consumidor. Principalmente do consumidor. Eu disse do mercado. O mercado, assim, ele busca isso agora. Sim. Então, assim, se você comunicar o seu propósito, a sua entrega, porque no início da Revolução Industrial, então tinha um produto. Então, a indústria produzia para gerar necessidade. Hoje, não. O cliente já identifica a sua necessidade. Então, ele tem a sua necessidade, ele vai atrás... não do atendimento da necessidade, porque ele aprendeu a ter atendimento da expectativa dele. Então, ele vai buscar além do que você entregar só um produto. Quer dizer, isso é uma inversão da lógica da organização da própria empresa. Porque assim, na pandemia você vê assim, vendia-se uma caneca de louça estilizada, decorada. Antes da pandemia, muitas vezes entregava numa caixa. Não, agora, durante a pandemia, colocaram um saquinho, que tiveram mais tempo para fazer, com lá sim uma mensagem de carinho por causa do momento e presenteava. Isso é uma mudança de comportamento do lojista entregando o produto. Isso faz com que o cliente goste disso e queira isso sempre. E aí, quando agrega valor, né? Exato. E quando volta para o mundo da turbulência, da correria do dia a dia, que a galera não está mais em casa, está todo mundo correndo, como que eu mantenho essa proposta de entrega, né? Isso tem que estar dentro da marca, isso tem que estar dentro dos processos para fazer a experiência acontecer. Agora, essa questão da marca também ganha uma outra dimensão na Loja do Futuro, né? Ganha. A importância da marca, como é que é isso? A Loja do Futuro, ele vem assim, agora propriamente dito, a gente vai trazer artifícios de inteligência artificial, isso já na palestra, né, de abertura, que vai contar um pouco desse universo, como que eu posso utilizar a inteligência artificial para facilitar meu trabalho na loja, né? Ou no meu escritório, por exemplo, preciso fazer um contrato de trabalho, como que eu faço esse contrato de trabalho? Muitas vezes eu não tenho condições de pagar um advogado ou ter um advogado na hora, mas minimamente eu faço um contrato, peço na inteligência artificial, por exemplo, ChatGPT, eu peço um escopo, ele me dá um escopo de contrato de trabalho já pronto. Então, isso baseado em legislação trabalhista nacional. Mas eu preciso perguntar para a inteligência artificial. E essa brincadeira a gente vai trazer na palestra de abertura, ferramentas, que são coisas práticas, não é investimento. Quando você fala em inteligência artificial, ou quando você fala em tecnologia e inovação, parece que é rio de dinheiro, né, que você vai ter que investir ali. Não é isso. O Sebrae vai trazer ferramentas práticas, fáceis, que você utiliza no dia a dia. Muitas delas gratuitas. A maioria. Sim. Todas, praticamente todas. Eu acho que das que vamos entregar na palestra são todas gratuitas. Tá. Claro que ela tem a parte premium, que vai te dar avançado. Né? Tem uma versão paga, mas a versão gratuita já dá para fazer muita coisa. Assim, o nosso desejo é que o empreendedor aprenda pelo menos a utilizar o gratuito. Sim. Se ele satisfazer já com o gratuito, já está... Se ele aprender a usar todo o potencial da versão gratuita, já vai dar um grande avanço. Para ele avançar, ele
procura-se. E aí a mais, gente né? estava brincando, né? A gente falando dessa inteligência artificial, quem está acompanhando o Sebrae assim, na última semana, dia 13 agora a gente vai ter um evento de alimentação, que eu acho que se começa é parceiro, na Brás Cubas, com grandes mestres aí da alimentação a nível regional, e todo o texto, toda a campanha foi feita em inteligência artificial. A foto que tem lá é inteligência artificial, o design de toda a comunicação é inteligência artificial, e o texto, o copy que a gente fala, né, o texto básico ali de divulgação, é a inteligência artificial que fez. O ser humano não fez nada, a gente só colocou as informações e toda a campanha foi feita em inteligência artificial. Porque a gente está testando já na prática o que a gente vai colocar no mercado. E aí, essa campanha no ar tem 3, 4, 5 dias que está no ar, estão com quase 300 inscrições. E é uma campanha que você viu que deu resultado. Porque a gente divulgou, foi para o mercado e o mercado viu a conexão ali com relação ao que está sendo entregue. E você vê que é inteligência artificial. Agora, isso traz uma reflexão sobre o futuro do emprego do trabalho, né? Do emprego do trabalho. É ótimo, é uma ferramenta que dá acesso à qualidade de graça, mas tirou uma série de pessoas do processo de produção ou de criação. De criação. Nunca vai tirar, né? Porque parte, isso, exato. Ele vai facilitar. Sim. Assim, saiu um jornalista que não fez, um designer que não fez uma arte. Foi. Certo? Tem pelo menos os 3 profissionais. Mas precisa um profissional altamente qualificado para entender da ferramenta e entregar com mais qualidade. Mas eu vejo, isso vai fazer o seguinte. Só para eu vejo um ponto nisso que você bateu, nisso que você está falando. A gente vai perder um pouco, sim, de mão de obra vai, mas vai ganhar mais mão de obra qualificada, levando um rendimento familiar mais alto, porque precisa de especialização. A gente vai melhorar a qualificação das pessoas, elas vão ter que correr atrás para que ela tenha uma qualificação melhor. E assim, a gente está vendo agora, através desse serviço, que está aumentando o número de vagas de emprego. Olha, Mogi, a região do OTT, cresceu tanto o número de vagas de emprego que a gente até se... Mas vagas de emprego com que perfil? Perfil de comerciante, de vendas, perfil de administração e perfil de marketing, que essas pessoas têm que se qualificar. Até porque o vendedor não dá para ser aquele vendedor do passado. É que esse vendedor... Tirar pedido. Não existe mais vendedor Coca-Cola, que a gente brincava, que era fácil vender Coca-Cola, né? Então, assim, a gente está com aquele vendedor que ele tem que ter qualificação e não deixar o consumidor perder o contato. Então, mas isso faz com que haja uma necessidade de repensar toda a estrutura, por exemplo, dos cursos que se faz na prefeitura. Tudo. Não adianta mais formar não. E, assim, cabeleireiro. E é o comportamento do empreendedor. Exato. Porque, assim, o empreendedor que vai ter que selecionar o profissional com a qualidade que ele espera. Então, assim, você começa a entender que a inteligência artificial já te ajuda nessa parte. Porque se você pedir um perfil de um vendedor e colocar as características que você quer nesse vendedor, ele vai minimamente fazer o escopo do que ele precisa. Sim. E a partir daí você olha para o mercado. Sempre mudanças vão trazer benefício e trazem transtorno. O que a gente está fazendo? Antes de tudo acontecer, a gente está trazendo para o empreendedor para ele se preparar. Perfeito. Né? Porque isso daqui, assim, pode chegar amanhã já direto e colocar no mercado, aparecer um monte de coisa no mercado. Mas ainda está a passos lentos. Apesar que a inteligência artificial no mundo já é latente, né? Principalmente o Sebrae que leva para a NRF, né? A maior feira internacional de varejo, que esse ano o Walter ele vai, né? Estou tentando ir no ano que vem. A gente está buscando para fazer com que ele vá para lá. De lá a gente já traz essas referências. Então, assim, a gente já teve loja modelo, a gente trouxe uma Scania que já falava de RFID, aquelas anteninhas de captação de informação com a pistolinha para captar estoque. Agora você vê muito no mercado. Mas naquela época já não tinha. Isso aí era ficção científica. Isso, 10 anos atrás. Minha fala não é absolutamente longe disso. Não é contra nada. Sim. Eu, pessoalmente, sou um usuário de inteligência artificial. Mas é o destacar a necessidade de se repensar a forma de trabalhar, de empreender e de fazer política pública nessa nova realidade. Isso é importante. São 3 pontos que precisam ser repensados de maneira fundamental. Então, o tema que a gente está batendo, desculpa, só cortando, mas é o tema que a gente está batendo nos últimos anos. Empreendedor dos novos tempos.
Mas as prefeituras, as políticas públicas Isso. Também tem que entrar. Aí a gente... Não adianta pensar do século XX ou XIX. Sim. Aí a gente está falando de um evento local, né? Líderes. Aí a gente tem um outro processo, que é o Líderes, que é o do Sebrae. Não é o Sebrae São Paulo que aplica, mas o Sebrae Nacional. Então tem 50 líderes sendo não treinados, mas dentro de um programa que vai auxiliar nessa mudança estratégica regional. Desculpa, de o todas líder, as cidades. Então, é isso que ele falou. Vamos contextualizar. Não, vamos contextualizar. O que ele falou é importantíssimo. Não, importantíssimo, claro. Porque assim, o Líderes está envolvendo tanto as prefeituras como os empreendedores e as entidades que representam comércio, indústria, serviços, né, líderes de comunidade. Por quê? A gente está sentando e falar o que você está falando. Não adianta o comércio se especificar, não adianta fazer um trabalho diferenciado se tem o setor público atrapalhando o seu setor. O que está completamente desconectado. É importantíssimo. E esse já é um projeto a nível regional, isso com o apoio do Condemate, que é o consórcio. O consórcio Condemate. Dos municípios do Alto Tietê. Além disso, a gente tem o GovTech, que é a parte também que é do Condemate, que é o Sebrae está encabeçando, de fazer com que as prefeituras tenham know-how para contratar tecnologia local. Então, muitas vezes eu preciso fazer um desenvolvimento de algo dentro do paço municipal, ele tem uma legislação clara que me permite contratar sem licitação ou por exclusividade de uma universidade. Então, assim, são vários movimentos... A legislação de inovação permite. Isso. Né? Mas, assim, eu preciso, dentro do município, ter algumas variáveis para isso fazer com que o jurídico entenda que eu possa fazer ali no município. Ele não sabe nem que isso existe. Exato. Então, esse movimento... Exato. Esse movimento, o Sebrae faz, que é uma política pública fora do movimento público, mas envolvendo todos os agentes, para que isso aconteça. Então, não é só a loja do futuro, né? A gente tem todo um outro trabalho que a gente vai fazer no social, que já começou antes, e agora que a gente está trazendo a loja do futuro, para encabeçar um pensamento diferente do empreendedor. Ele pode pensar ou não. Aí é individual de cada um. Essa transformação a gente vai propor para ele. Então, assim, pense com carinho nas oportunidades que o mercado está te dando de coisas novas, gratuitas, que você pode facilitar a sua vida, a vida do seu profissional ali dentro do dia a dia, para que o quê? Sobe mais dinheiro no caixa. Se você sobra um pouco mais de tempo, você pode pensar estrategicamente o que você vai fazer para o mercado para trazer mais clientes, trazer mais receita para o seu universo de negócio. Porque se você ficar 12 horas ali no seu ambiente de trabalho, focado ali, não quer dizer que você tem resultado. Você precisa pensar estrategicamente, né? As coisas precisam andar. O empreendedor precisa estar na estratégia, estar no movimento diário de ver o mercado e ter uma equipe que dá o suporte para fazer a engrenagem rolar. Se ele entrar no operacional, ele não consegue ter o distanciamento para pensar estrategicamente. E aí, depois do lançamento da Loja do Futuro, a gente tem ainda uma imersão, né, pensando na digitalização das empresas, pensando no marketing digital, falando de inteligência artificial, falando de conteúdo, criação de conteúdo, o entendimento de quem é essa persona, que não é a criança que compra, né? A gente brincando. Depois falando de tráfego pago, que é o mercado está assim hoje, então não adianta. O que é tráfego pago? Eu preciso pagar as plataformas para me dar destaque, né? Então é o tráfego pago. E depois, como eu utilizar a inteligência artificial para facilitar nesse recebimento das informações ou das perguntas dos clientes para dar vazão e chegar na venda. Então, assim, é um leque, sequência. É uma sequência. Isso tudo começa com uma palestra. Com uma palestra dia 22. Dia 22, agora de maio, às 19 horas, na universidade. Né? Cresceu tanto que não coube no 5 Comércio. Que problema bom. Um problema ótimo, um problema que eu adoro. Na vida você tem que escolher, tem problemas bons, né? Que é não caber por excesso de demanda. E é um projeto não local, né? Não é só do escritório regional aqui do Alto Tietê, mas a nível estado, né? Então a nossa unidade sede que está promovendo, né, junto com os escritórios, parceria com a FEComércio, né, que está validando esse projeto a nível estado. Já aconteceu o lançamento em vários outros municípios, inclusive recentemente eu estive em Sorocaba,
né? Tive a oportunidade de conhecer o projeto lá, e agora, né, apadrinhado aí pelo Sim Comércio aqui em Mogi das Cruzes. Você falou, será no dia 22, no Centro Universitário Brás Cubas. Brás Cubas. Tá? Não é universidade, é Centro Universitário Brás Cubas. Para não confundir. Eu sou das antigas. Eu também, estudei lá. Nós vamos colocar aqui o link para a inscrição, né? Tá o link da inscrição para quem quiser. Está aberto a qualquer pessoa? Tem algum perfil? Como é? Assim, todo mundo é bem-vindo, né? Aquele que está pensando em abrir uma loja, mas o foco sempre do Sebrae é auxiliar aqueles que já estão com abertura. Porque assim, o futuro empreendedor, ele pode ir lá, pegar e abrir o CNPJ sem ter o planejamento. Então a gente tem uma etapa antes que a gente gosta de cuidar e dar oportunidade. Claro que ele será sempre muito bem-vindo. Então, está destinado a microempreendedor individual, ME e EPP, né? Esse é o público que a gente quer trazer essas ferramentas para o dia a dia do empreendedor que já está na prática. Essa pessoa que ainda não tem o CNPJ, que quer ser um empreendedor, ele pode procurar o Sebrae para fazer uma etapa anterior. É isso? Pode sim. Inclusive, porque eu vou cortar agora. Não, agora eu vou cortar. Isso. Desculpa. Eu já vai falar o que eu ia falar. Eu tenho certeza que ele ia falar, mas não posso perder essa oportunidade. Eu não posso perder. Você chuta depois. Inclusive, nós temos que o Sebrae aqui, dentro do Sim Comércio, com parceria com o Sebrae, que está todo esse atendimento àquele comerciante que quer iniciar. Ou aquele aspirante a comerciante. Então, ele quer abrir o MEI, ele quer abrir uma EPP, inclusive, até com essa parceria com o Sebrae, a gente vai um pouco além, porque a gente tem a JUSCESP, que a gente consegue encaixar o Sebrae aqui, juntamente com a JUSCESP, e dar todo o apoio. Para quem não sabe, a JUSCESP, isso, a junta comercial, que é quem faz o operacional de abrir a empresa. Isso. Né? E aí a gente tem uma equipe de contadores junto com a ESCOM, que são contadores aí, a ESCOM que também dá todo esse auxílio, quer dizer, a gente vai dar toda a estrutura para esse comerciante, para iniciar, para esse futuro comerciante, a iniciar, juntamente com o Sebrae, todas as etapas, para ele não pular nenhuma etapa e ter sucesso. E é onde nós batemos no tema do começo, mortalidade. Então, ele tem um risco muito menor de quebrar, esses 3 anos que, como o Kurt falou. Tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado nesse novo tratamento, porque a gente quer sucesso. E o Alto GT vem obtendo isso. E mais nada do que se juntarmos para que a gente leve as opções. Então, estamos aqui com o Sebrae. Desculpa cortar, mas... Era isso mesmo. E o acesso ao Sebrae, só para repetir o 0800 570 0800. Tá. Então, seja empreendedor, seja alguém que quer empreender, pode procurar o Sebrae. Pode. Pode a parte física, né? Por exemplo, Sim. Um dos meios fáceis, né? O Sim Comércio aqui está na boca do gol, né? Tá na cara, de ônibus. Ônibus, trem, está na porta aí. Se você chegar de carro, muitas vezes ainda tem estacionamento lá, próprio. Começa estacionamento próprio. Bom café, o 0800. Café tem de monte. Se eu tenho dúvida também, o 0800 tem canais específicos e direto no site, né? www.sebraesp.com.br. Lá tem uma infinidade de informações. Então, assim, o empreendedor não tem desculpa. Ele só vê o que é mais fácil. Ele pode fazer online, ele pode fazer presencial, ele pode participar de evento. O que ele não pode é ficar na zona de conforto e achar que ele sabe de tudo, né? Que a gente está aí para auxiliar. Inclusive, se começa, né, com essa inovação trazendo o SimCocast aqui, é uma outra ferramenta que, se ele escutar, ele já tira daqui um monte de insights. Até porque, né, Kurt, essa zona de conforto é o começo do fim. Né? Sim. Se você ficar parado, achar que nada vai mudar, é o começo do final da sua empresa, da sua história de empreendedor. É preciso inovar e estudar permanentemente. Acho que diariamente, né? Muda tudo diariamente. Dentro do Empretec, né? Sim, Empretec. Hoje, que é um dos cursos mais avançados que o Sebrae tem, em termos de comportamento empreendedor, eu fiz recentemente. Um dos nossos colegas facilitadores, ele mencionou que a zona de conforto é a parte mais arrogante do ser humano. Interessante. Porque, assim, se você acha que você sabe muito, ali você não sabe nada. Né? Então, assim, que você esteja aberto, né? Pelo menos a escutar. E, assim, se você for
3, 4, 5 dias escutando a mesma pessoa falando o mesmo conteúdo em locais diferentes, você vai ter informações diferentes. Porque o ambiente muda, você muda. E a né? perspectiva muda. E você muda, né? Então, a partir do momento que você escutou o 5Cast, você já é uma outra pessoa. E se você escutar ele novamente, você já é uma outra pessoa escutando o mesmo 5Cast. Isso faz com que você tenha uma diferenciação e esteja aberto ao universo para receber informações de qualidade, né? E colocar isso em prática. Não é só ter informação, mas colocar em prática. Não, perfeito. Walter, estamos já fechando o nosso 5Cast de hoje. Uma consideração que você queira complementar da nossa... Sim. Com tudo que o Kurt falou, que nós discutimos aqui, a gente vê os problemas básicos hoje do comércio. Comércio, serviço, indústria, qualquer tipo de atividade que envolva vendas direto ou indireto para o consumidor. Então, a gente vê esse cenário, por isso que o Sem Comércio hoje, a gente está preocupado que a gente leva essas gerações. A gente fala e-social, LGPD, né, toda a parte trabalhista, que é um problema muito sério que a gente está enfrentando agora. Nós estamos com 4 discussões gravíssimas que a gente está vendo aqui, inclusive estamos discutindo com o Ministério Público sobre o trabalho de mulher 1 por 1. Você vê que são várias ações que também atrapalham o desenvolvimento do pequeno comerciante. Leis estaduais, municipais, somente municipais. A gente está discutindo uma lei do bombeiro agora aqui com a Câmara Municipal, que também é complicada no ponto de vista da análise até do nosso engenheiro do Sem Comércio, porque assim, qual o impacto que isso leva financeiramente ao comerciante. Então, nós temos que avaliar todos esses pontos. E o comerciante ele tem que ter isso na sua conta diária. Eu brinquei aqui, mas é muito sério, porque se ele começa a relaxar a administração da sua empresa, ele quebra. E o Sem Comércio vem pensando muito nisso. E que ele também tem que se preocupar em vender, comprar. Inclusive, eu vou dar também agora um spoiler aqui, nós vamos ter no final desse mês, juntamente com a Loja do Futuro, o lançamento do China Fácil, que é um trabalho que o Sem Comércio está fazendo, que foi também iniciado através do Sebrae, esse contato com essa empresa, onde ele está fazendo um trabalho para que o comerciante também consiga comprar com preço mais abaixo, para que ele tenha condições de revenda, não só para a Mogi região, para o Brasil inteiro, ou muito faz para o mundo. Aí, com um trabalho da Loja do Futuro, com todo esse trabalho que nós fizemos com o Correio, de como ele vender, de como entregar essa mercadoria, de como fazer o marketing da sua empresa. A gente quer a região do Alto Tietê ser uma das maiores do Brasil em vendas. Então, se a gente sentar e o comerciante se preocupar e correr atrás, né, isso está no nosso site, está tudo lá, facinho de acesso, e a gente não abre só para associados. Se ele gostar do nosso trabalho, que venha a ser nosso associado, vai ser muito bem recebido e vai ter alguns benefícios a mais. Mas a gente está abrindo muito como o Sebrae faz, para que todos começem. A gente quer o crescimento do comércio. O comércio crescendo, nós cresceremos juntos. O Sebrae cresce, o Brasil cresce, principalmente a nossa região. Por isso que fique atento. Participe. Sempre assista nosso 5Cast. Agradecer também ao Romildo. E, comerciante, pense muito nas suas ações. Vai contratar? Sem Comércio tem uma equipe de advogados especialistas em trabalhistas. Então, vai iniciar a sua empresa? Tem o e-social. Cuidado para mandar as informações corretas. Temos especialistas lá, engenheiros, para que a gente leve toda essa informação para você, para que você não tenha erro. E aí a parceria com o Sebrae para toda a parte técnica. Esses são meus considerações finais. Desculpa, travou aqui. Kurt, relembrando o evento. Loja do Futuro, 22 de maio agora, 19 horas, o Centro Universitário Brás Cubas. Quem conhece Mogi, né, a parte onde que é a lateral onde tem mais estacionamento ali é importante, que já acessa mais fácil, que é atrás da biblioteca, né, dando uma referência onde que é o ambiente onde que a gente vai estar com os empreendedores. Quem já está inscrito ou quem for se inscrever vai receber um comunicado. Então, às 18h30 a gente vai receber todo mundo com um coquetel, né? E nas 19 horas, então, a gente começa as atividades.
Então vai ser uma noite bacana. E lá a gente vai contar todos os detalhes, como vai funcionar. Já deu um spoiler aí, né, da imersão. Um spoiler bem a loja do futuro não é só uma palestra. Não é só uma palestra. Sim, a palestra é sim, só um aperitivo de conscientização e ali a gente vai entregar todo o escopo. E assim, não vão com medo porque é gratuito, né? Então, assim, tem atividades que você pode adquirir com mais propriedade no sentido de investimento, mas a maior parte do programa é gratuito. E você não é obrigado a participar de nenhuma das etapas. Aí você vai participar da etapa que faz sentido para a sua empresa, que faz sentido naquele momento. Então, por isso que a gente está trazendo, né, esse overview aí, né, Loja do Futuro, que é o futuro que a gente espera aí para crescimento de todos os empreendedores. E um futuro construído, planejado e construído. Não é um futuro que acontecerá sem planejamento, sem direcionamento. Tende a ser um ótimo futuro para todos nós. Exato. Kurt, muito obrigado. Eu que agradeço. Walter, muito obrigado. Eu que agradeço, Romildo. E agradecer a você que nos acompanha aqui no Cincocast, o podcast do Cincomércio, sempre com informações, toda semana uma novidade. Um abraço e até a próxima.